mas que não foi, tem ninguém que tem Ananias? E me perguntaram aqui que sem ser amigos, se um eventual segundo turno, Washington Bonfim apoiaria Silvio Mendes. Agora o Mas aí, Efraim tem que quando for no perguntar segundo para turno, ele. se o Washington, se o Bonfim, se o Silvio passar, ele vai dizer não. A gente sempre foi amigo. Vamos agora para a Raniele Veloso, isso sim. Raniele Veloso ao vivo, Brasília. Os trabalhos recomeçando aí, Raniele, boa tarde. Lentamente, Amadeu, boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Porque sabe como é, né? Feriado, quebrou a semana aqui, não começava a vir só um dia para Brasília, mas a luta está sendo grande, viu? Para ver se sai a votação da PEC dos precatórios. Pois é, o Arthur Lira quer porque quer, o presidente da Câmara, votar e aprovar esta PEC dos precatórios ainda hoje. Por que está difícil, Raniele? Tá difícil porque não tem quórum suficiente, Amadeu. Há, inclusive, uma negociação neste momento na residência oficial da Câmara, durante almoço, entre os líderes. Arthur Lira tenta ali ser convencido de uma votação virtual, mas já foi colocado no sistema aqui da Câmara dos Deputados que a votação da PEC 23, que é a PEC dos precatórios, ou PEC do calote, como ela está sendo conhecida, está prevista para as 18 horas, 6 horas já da tarde, da noite, né, no fim do dia, e presencial, não será virtual. Pode ser que eles cheguem a um acordo, mas nesse momento eles já colocaram que será presencial. Amadeu, essa é considerada a última votação deste ano mais importante para o governo. Por isso que Arthur Lira está se empenhando e comprando a briga. Diferente lá do Senado, a situação com Rodrigo Pacheco é mais lenta. Alguns interlocutores do Planalto acreditam que por conta desse lançamento dele a uma pré-candidatura à presidência da República. Eles acreditam isso. Mas aqui na Câmara, a expectativa é que o governo, que montou uma operação ali para convocar esses parlamentares da base, pressionando sobre a questão das emendas, dizendo que se eles não marcarem presença, não votarem, essas emendas não serão liberadas, sendo que já está 2 bilhões de reais abaixo em relação do ano passado a essa mesma altura do ano. Então, há essa pressão, mas, ao mesmo tempo, esses parlamentares estão ali questionando, como, por exemplo, o MDB e o PSDB, sobre essa mudança no cálculo do teto de gastos, né? Porque vai abrir um espaço aí de mais de 90 bilhões de reais e que a prioridade não seria o financiamento do Auxílio Brasil, e sim outras demandas do governo, como, por exemplo, emendas parlamentares. Agora vocês querem saber como é que vão votar os parlamentares do Piauí? Os deputados piauienses já se decidiram aí sobre essa PEC? Pois é, Amadeu, eu conversei com eles e é o seguinte, é um raciocínio meio lógico. Por exemplo, os que estão ali na base do governo, do Partido Progressistas, Átila Lira, Iracema Portela, foram os que eu falei, eles se posicionaram a favor. A Átila Lira já tinha, inclusive, posicionado a favor por conta do Auxílio Brasil. O grande discurso desses parlamentares ali do lado do governo é isso, porque o Brasil está passando por uma situação difícil e os pobres precisam desse auxílio. É esse o discurso utilizado por ele. Não consegui falar com a Margarete Coelho, mas aqui seguindo, Iracema Portela também favorável. Já tem 2 votos aí, pelo menos. Margarete Coelho deve seguir o Partido Progressista. Vamos lá, só um pouquinho, Raniele. Iracema vai votar a favor. Sim. Átila vai votar a favor. O terceiro progressista é Margarete. Margarete, que deve votar a favor. Eu não consegui falar com ela, ela não me respondeu, eu perguntei, ela não me respondeu, mas deve acompanhar. O Efraim está me dizendo aqui que falou com ela e ela vota a favor. Júlio César, ele, claro, cada um olha ali do ponto de vista que lhe favorece. Ele, como bom municipalista, você está olhando que vai ser muito bom para os municípios, Amadeu. Porque o parcelamento da Previdência, no caso, que eles pagam atualmente uma parcela de R$780 mil por mês, tem município que vai cair ali pela metade. Por exemplo, em Miguel Alves, eles vão pagar R$250 mil por mês, que o parcelamento vai aumentar. Ao invés de 60 meses, vai ficar em 240 meses. Então, para eles, isso é positivo. Então,
Se for nessa lógica, ele vota a favor, mas está esperando um posicionamento do PSD, orientação de voto. Mas, pelo que eu entendi, ele vai sim votar a favor. É porque também está embutido aí, eles chamam de jabuti, né? São acréscimos a essa PEC, que é dos precatórios, já incluíram aí o Auxílio Brasil, que seria o motivo principal, mas além desse Auxílio Brasil, você tem as emendas parlamentares, que no caso interessariam, em tese, a todos votar, porque principalmente os da base do governo, que vão ter as emendas maiores. E também tem essa questão do parcelamento de dívidas dos precatórios com municípios. Estados também? Estados também, que inclusive 3 estados, Bahia, Ceará e Pernambuco, eram os 3 estados que estavam ali pendurados em um acordo para a votação dessa PEC por conta do Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica para o Ensino Fundamental. Esse aí o Piauí já recebeu, né? Esse daí o Piauí já está de fora, já recebeu, está despreocupado. Os parlamentares estão mais livres em relação a isso. Mas nesses 3 estados, não. Eles fizeram um acordo para pagar 30% em 2022, 30% em 2023 e os 60% em 2024. Tá, então depois do Júlio César, vamos para Marco Aurélio. Marco Aurélio está simplesmente, Amadeu, casando hoje. Ele disse que se a votação for hoje, ele não vai participar. Mas eu consultei, claro, o MDB e eles, nesse momento, estão resistentes, a maioria contra, por conta da mudança do cálculo no teto de gastos, porque gera imprevisibilidade no mercado financeiro. Rejane Dias, oposição, Partido dos Trabalhadores, eles decidiram votar contra a PEC. Claro, Amadeu, além deles usarem esse discurso aí do presidente da República de querer dar uma nova cara a esse benefício que já era concedido pelo governo, né? O Auxílio Brasil, ele vem com essa intenção de aumentar o valor e dar a cara do presidente Jair Bolsonaro. É uma medida pró-eleições de 2022 a favor de quem está no comando, né? A favor do Bolsonaro. Então, eles são contra isso. Nos bastidores é isso. Formalmente, claro, eles vão alegar outras coisas. Vão falar sobre a questão dos professores, que não estão sendo aí valorizados, não estão sendo colocados em consideração. A posição do Merlong é a mesma? A mesma posição. Encontrei com ele hoje aqui na Câmara dos Deputados e ele falou que continua contrário à PEC. Bem, você me disse que o Marco Aurélio, portanto, ele deve... Não deve votar se a votação for hoje. Marco Aurélio não deve votar se for hoje. Regiane Dias e Merlong contrários. Tá. Além disso, Flávio Nogueira, que eu já tinha conversado desde a semana passada, ele também usa praticamente o mesmo discurso do Átila Lira, dizendo que a população precisa, portanto, vai votar a favor. Ele que é do PDT, o PDT deve orientar contra também, se for na mesma linha do PT. E o Fábio Abreu, que é do PL, a Marina Santos também é do PL, eles devem votar a favor também, da base do presidente, e também utilizam esse mesmo discurso sobre o Auxílio Brasil. Então, 7 votos favoráveis, 1 abstenção, em tese, e 2 contra. Fala, Exatamente. Efraim. Diz que é contra a PEC. Quem? Fábio Flávio? Fábio Abreu. O Efraim está dizendo... Fábio Abreu? Estão gravado com ele aqui, viu, deputado? Está gravado aqui semana passada, que eu se posicionando a favor, no fim da semana passada, mas pode ser que ele tenha mudado de ideia, né? Porque as pessoas aqui estavam cobrando que ele tinha aprovado a parte dos militares, mas não a do resto. Disse, não, mas eu estou dizendo para você sou voto contra. Que é essa questão dos militares? Porque na negociação ficou aprovado tudo que os militares queriam, ficou saindo das perdas de danos. Aí, Prioridade, então, seriam dado prioridade aos militares. Então, esse acordo ficou assim, só que agora ele está dizendo que... Que o acordo, que isso saiu. É porque ele mudou, né? Mudou aí a posição dos relatores e dos coordenadores de bancada e acabou que os militares vão entrar na leva geral. Aí ele não aceita, né? Então, nós vamos ter, refazendo aqui as contas, 6 votos a favor da PEC na bancada do Piauí, em tese 1 abstenção e 3 contrários. Me responde a Raniele aqui, você que está
dentro do fogo aí da história, a temperatura qual é? Se fosse para você apostar, você aposta que aprova hoje ou fica para a semana que vem? Eu acho que fica para a semana que vem, viu? Pelo menos é o que, se Arthur Lira não ceder, se a votação for ter que ser presencial, não tem quórum. Amadeu, aqui não tem nem movimento. Também já conversei com outros líderes. Eu já conversei com outros líderes e eles falaram que teve parlamentar que ligou dizendo assim, não, feriado prolongado, disse para botar virtual, a gente está aqui com a família, nas bases, ou seja, muito difícil o parlamentar vir assim numa semana quebrada. Pois é, e lembrando que foi o próprio Arthur Lira que na semana passada, porque as sessões estavam acontecendo de forma virtual. Aí ele disse, não, vamos acabar com essa história de virtual, vai ter que ser presencial, o deputado tem que vir. Aí só que no dia seguinte apareceu a história da PEC passando para essa semana e quebrada de feriado. E agora o Arthur Lira começou a pintar a parede e tirar a escada. Ele está lá com a brocha na mão, não sabe o que fazer. Essa é a situação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Raniele, vamos aí para a sua manchete. Você diz, moristas chamam, o Moro vai ser candidato pelo Podemos, né? Filiação dia 10, é isso, né? Como eu já havia adiantado, exatamente. Dia 10 Podemos confirmou só agora, nessa semana. Conversei também com o senador Álvaro Dias, ele confirmou inclusive que convidou o João Vicente Claudino para disputar o governo do estado pelo Podemos. Olha aí mais uma, né? João Vicente convidado para se filiar ao Podemos e ser o candidato aqui casado com o Moro, é isso? Exatamente. E aí foi o que o senador Álvaro Dias me confirmou agora há pouco. Tá bem, agora tem hoje a confusão dos bolsonaristas com os moristas, explica. Sim, Amadeu, nas redes sociais, hoje, logo cedo, né, após a oficialização realmente dessa filiação de Moro ao Podemos, começaram os ataques. Os bolsonaristas começaram usando a palavra traidor, se referindo a Sérgio Moro. Traidor por vários motivos, segundo eles, né, eles usaram palavras para denominar o ex-ministro como comunista, não entendi, mas sim, eles usaram essa palavra comunista, também amigo do FHC, cacique do MDB, e claro, os bolsonaristas reagiram, aliás, falaram isso, e os lavajatistas reagiram, falando que, na verdade, o traidor seria Bolsonaro. E, claro, memes, né, nas redes sociais se proliferaram numa velocidade muito rápida, e eles elencaram ali uma série de fatores que Bolsonaro ali agiu como traidor da pátria, que seria a sanção do juiz de garantias, a sanção da lei de abuso de autoridade, a retirada do COAF do Ministério da Justiça, as interferências na Polícia Federal, a negligência da pandemia, entre outros vários motivos. Então ficou essa discussão entre os dois para saber quem traiu mais o que. O certo é que os dois assumiram que realmente eles traíram um ao outro, mas ficou nessa disputa nas redes sociais sobre quem traiu mais. Fica até difícil de dizer, né? Decidir. Acho que vocês entendem Juliana, da votação. Põe aí o pleno para mim, porque realmente eu lembro que a Rosângela Moro, que é a esposa do ex-juiz, ela disse numa visita do Moro ao Bolsonaro, ela disse assim, olha, os dois parecem a mesma pessoa. Você vê como o mundo muda, né? Você vê como o mundo muda. Mas quem foi que traiu quem aí, na visão de vocês? Eu quero começar com quem mais entende de bolsonarismo e quem mais entende de lavajatismo no Brasil, Efrem Ribeiro. Quem traiu quem aí, Efrem? Foi o Moro, porque o Moro fez fez o Bolsonaro. Só que ele queria a sua semelhança. Como Jesus, e não deu como Deus. Quem traiu quem, Apoliana? O Moro traiu. Eu acho que foi o Bolsonaro que traiu o Moro, porque deu garantias para ele que ele não conseguiu cumprir. Naquele negócio da carta branca. Isso. Fala, Ananias. Olha, eu tinha dito que o Moro era um ministro indemissível, né? No começo do governo. O Amadeu me corrigiu na hora. E realmente, olha o que aconteceu. Eu acho que aí foi trocado, Amadeu. Foi chumbo trocado. Ah, chumbo trocado não dói, né? Fala, João. Meu amigo, aí é adultério dos dois lados, viu?
Que tal, Ranielis, para você fechar aí, quem traiu quem? Os dois, claramente. Pronto. Para mim tá super possível. Foi. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele se elegeu naquela onda de anticorrupção. E o ex-ministro, ele tentou atuar contra isso, inclusive naquele pacote anticrime. E o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele cruzou os braços em um determinado momento. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. A Raniele está lá. Os deputados, senadores não querem não, mas ela está lá e vai ficar informando aqui ao Grupo Meu Norte de Comunicação o que acontece. Olha, a Servifaz é um ótimo exemplo de que quando você faz bem feito, você atrai as melhores pessoas. Então, que tal agregar ao seu quadro de colaboradores